Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero falar com vocês sobre controle financeiro. Eu vou trazer aqui para vocês o controle que eu já montei para esse ano de 2026. Eu andei procurando algumas formas de fazer um controle simples e prático pelo caderno, né? Antigamente eu tinha esse hábito, com o tempo foi se perdendo, mas é um excelente hábito e como eu não me adaptei aí a planilhas, né, aplicativos e também eu queria voltar a escrever mais, então esse ano eu decidi voltar aqui a trabalhar com o caderno. Não estou abandonando os meios eletrônicos, mas estou voltando para o caderno, tá? E assim, eu já me deliciei aqui, gente, já me diverti muito aqui montando tudo. Pode ver que tem bastante coisa colorida aqui e eu quero compartilhar com você, porque assim, organização financeira é algo que é obrigatório a gente fazer. Seja solteiros, seja uma pessoa casada, né, seja um responsável aí pela família, todos nós temos que fazer, mas é um hábito, né? E esse hábito, ele precisa ser cultivado, senão ele se perde. Eu tinha muito esse hábito quando eu era solteira, né? Sou recém-casada aí, pouco mais de 2 anos. Me perdi aí nesse tempo, acabei assim, né, gente, me descuidando dessa parte de organização financeira e o que resultou aí para mim em dívidas, né? Então não adianta a gente ignorar porque um dia a conta não fecha e é cobrado em juros, né, em dívidas, então precisamos sim nos organizar. Se você é CLT, trabalha pelo regime da CLT, vende sua hora para outra pessoa, esse tipo de organização aqui vai te ajudar bastante, tá? Porque quando eu montei também, eu pensei nisso, eu sou funcionária CLT também, mas eu acredito que, mesmo que você seja concursado ou mesmo que você seja autônomo também, você pode estar adaptando este modelo aqui para você, tá certo? Bom, então, eu sou Angélica, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você está convidado a se inscrever se gosta de temas como esse, de organização financeira, de planejamento, tá? Entre outros assuntos que eu trato aqui. Então, vamos começar lá. O que você vai precisar, basicamente, gente, é só da caneta preta, tá? Porque tudo que eu fiz aqui foi com a caneta preta. Se quiser usar outra cor, use outra cor, tá? Mas eu adoro caneta preta. E principalmente dessa marca aqui da Pilot, eu gosto bastante. Então, o meu esboço eu fiz todo com ela, tá? Fiz todo o esboço aqui com a caneta preta, depois fui usando alguns marca-textos aqui, tá? E eu quero, então, começar te explicando o seguinte, tá? Você pode ir fazendo esse vídeo e pausando ele com o seu papel, com a sua caneta, para que você possa ir montando também. Então, aqui em cima eu coloquei meu controle financeiro, né? Coloquei a data aqui que eu fiz, tá? E aqui eu coloquei assim, ó, aportes, né? São os tipos de aportes. Aqui depois que eu coloquei a palavra tipos, mas você pode escrever aí, tipos de aportes, tá? Quais serão os aportes nessa coluna aqui? Então, os aportes serão o pague-se, a reserva financeira, os objetivos e as oportunidades. E aqui embaixo tem o total, tá certo? Aí aqui na coluninha do lado, eu coloquei o percentual. Então, para o pague-se 10%, para a reserva financeira 10%, para os objetivos 5%, para as oportunidades 5%. Valor desejado na terceira coluna, aqui é o valor que corresponde a esse percentual. Então, você vai pegar ali do seu salário, né, ou do seu rendimento, tá? E você vai calcular 10%, quanto que é 10% dele, e vai colocar aqui, né, que é o desejado para você estar aportando para o pague-se, para a reserva financeira e assim por diante, tá certo? Na outra coluna é o valor realizado. E aqui eu já vou te explicar
que o valor realizado é o que efetivamente você guardou, o que efetivamente foi para sua conta, para a sua corretora, tá certo? O total realizado, então, vai ser no final do mês a soma total do que você aportou. Então, vamos lá, vamos destrinchar essa tabela aqui para ficar bem explicadinho, tá? Então, aqui eu tenho a sugestão para você de 4 tipos de aporte. Quais seriam eles? O Pague-se é um dinheiro que você vai se pagar. Esse dinheiro aqui, gente, inicialmente eu estou apenas me pagando, eu estou deixando na caixinha do Nubank e eu ainda vou definir qual o destino específico que eu vou dar para ele, tá? Mas eu estou fazendo uma reserva financeira em paralelo, né? E aí, nessa reserva financeira aqui, é a reserva que vai cobrir os meus imprevistos de início, tá? É um período desempregada, é um período que é uma cirurgia que eu fiz, que eu preciso ficar afastada, não recebo salário, então teria essa reserva aqui para me manter. Então, a reserva é isso, tá? É para um momento aí de imprevisto, tá certo? É diferente do Pague-se. O Pague-se, já tem até vídeo aqui no canal, o Pague-se é um boleto que você tá pagando para você, é um valor que você está se pagando todos os dias. Aí, depois você define para que você... Todos os dias não, perdão. É um boleto que você está se pagando todo mês, né? E aí, depois você vai definir aí qual que é o destino que você vai dar para esse dinheiro, tá certo? Aí, a reserva financeira, né, está separada aqui. Os objetivos são o quê? São objetivos que você tem que depende de dinheiro para concluir. Então, é sempre bom você deixar aqui esse valor, porque o objetivo, ele é diferente do imprevisto, né? Se com a reserva você está coberta de imprevistos, os objetivos são aqueles, por exemplo, uma viagem que você quer fazer que você não vai tirar da sua reserva. Então, você já pode ir poupando para esse objetivo da viagem. Ou é um curso, uma MBA que você quer pagar, que é um pouco mais caro. Então, você já pode ir guardando para esse caso aqui, perfeito? E as oportunidades, gente, é o quê? Por exemplo... vai sair aqui um vídeo sobre como economizar com presentes. Então, lá no vídeo eu falo que eu compro alguns produtos em atacado, né, alguns presentes em atacado e depois vou destrinchando e vou montando ali kitzinhos de presentes, de mimo, para poder ir presenteando as pessoas ao longo do ano. Vai sair esse vídeo, lá você vai entender melhor. Então, aqui eu tiraria esse dinheiro desse aporte de oportunidades, porque é uma oportunidade, um preço com desconto, né? Então, se eu achar um produto, alguma coisa com desconto, eu tiro dessa reserva aqui e eu não preciso mexer nas outras reservas, nos outros aportes que eu fiz. Deu para entender? Esse percentual aqui é um percentual que eu usei com base em alguns livros que eu já vi e também eu assisti alguns vídeos aqui no canal, tá? Assisti alguns vídeos aqui no YouTube e aí eu percebi que é um percentual assim bacana, que também não vai ali me fazer falta, tá certo? Mas esse percentual você pode ajustar de acordo com a sua necessidade, tá? E aí então você vai calcular do seu salário quanto desse percentual aqui corresponde ao valor, né? E você vai colocar aqui o valor desejado, tá? Então, quanto que é 10% do seu salário? Você vai preencher aqui no Pague-se e também na reserva financeira. Quanto que é 5% do que você recebe, do seu salário, dos seus rendimentos? Você vai colocar 5% aqui e 5% nas oportunidades. Aí, vamos lá, pessoal. Existe aqui também uma questão que é importante ser comentada, tá? O valor desejado é o valor ideal que corresponde a esse percentual aqui, né? Que é o meu percentual, você pode colocar o percentual que se adequa para você, tá? Porém, o valor realizado é o que efetivamente você deposita na sua conta, tá? Todo esse dinheiro aqui, ou está em uma conta, né, no meu caso, ou está
em uma corretora financeira, e eu aconselho você também a fazer isso, né? Ou deixar em um banco, por exemplo, uma conta digital, né? Ou então você deixar em uma corretora, enfim. E aí, pessoal, o realizado aqui, tá? O realizado é o que você de fato conseguiu aportar. E aí você vai me perguntar, tá, mas não tem que ser os 10%? Você tem que olhar a sua situação financeira, tá? O valor desejado eu coloquei aqui no meu caso, porque eu quero chegar nesse valor. Esse é o valor ideal mensal que eu preciso todos os dias, todos os meses aportar. Mas, infelizmente, agora no mês de janeiro eu não vou conseguir, eu já sei que eu não vou conseguir. Então, o realizado, o que eu tô fazendo? Conforme está entrando o rendimento para mim, eu vou anotando aqui do lado, ó. Eu comecei com 50, mas eu sei que até o final do mês eu vou ter outros rendimentos, então eu vou fazer mais aportes, então eu vou colocando aqui. E aí, por isso que eu coloquei a coluna do realizado, tá bom? Porque às vezes você não consegue aportar de uma vez, vamos supor, R$ 200, né? Mas, se você recebe picado, você consegue fazendo isso, tá? Até chegar nos 200. Ou talvez você não vai chegar nos 200, mas não significa que você só pode guardar se você tiver o valor desejado. Pelo contrário, tá? Guarde nem que seja R$ 5. Faça o aporte nem que seja de R$ 5. Poupou esses R$ 5 é melhor do que não poupar nada, tá certo? Então, essa primeira parte aqui é isso, tá? Aqui embaixo é o total, né, do valor desejado, e aqui é o total do valor realizado. Então, você se pagou o primeiro, perfeito. Aí, você vai vir aqui, anotar as suas despesas, os seus gastos estimados, os seus gastos reais, tá certo? Então, esse segundo quadro aqui é de despesa, e aí aqui você vai ter que anotar as suas despesas. Então, você vai colocar lá, início de ano a gente tem o quê? Se você tem carro, licenciamento do carro, tem IPVA, né? Carro, moto, se você tiver, né? Tem colégio das crianças, se você paga colégio particular, né? Tem o dízimo da igreja, né? Se você é dizimista, né? Na igreja. Aí vai tendo aqui, né? As contas fixas, né? Você vai ter que colocar todas as suas despesas aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei todas as minhas despesas aqui, as assinaturas, né? Assinaturas, combustível, tá? Água, luz, tá? Celular, né? O plano do celular. Então, eu fui colocando tudo aqui, né? Fiz a minha listinha, você faz toda a sua listinha com tudo mesmo, tá, gente? Isso daqui você vai precisar sentar no mínimo aí 2 horas, tá? Não é uma coisa que você vai fazer rapidinho, não. Por quê? Tem que colocar tudo no mais absoluto detalhe, com muita calma. Se tiver empréstimo, tem que colocar. Se tiver cheque especial, tem que colocar, tá? Se tiver cartão de crédito, tem que colocar. Só que o cartão de crédito aqui, gente, ele é um meio de pagamento. E dentro do cartão de crédito, muitas vezes, a gente paga aqui o supermercado, paga o combustível, paga as assinaturas, né? E paga algumas outras coisas mais, né? Como fazer a recarga do celular, tá? Então, tudo que você colocar no cartão de crédito, você não coloca aqui nessa coluna despesas. Você deixa aqui nessa coluna despesas todas aquelas suas despesas, né? Sejam elas fixas ou não, que não vão dentro do cartão de crédito. Porque a gente vai deixar uma folha específica aqui atrás, ó, para o cartão de crédito, tá? Eu já separei aqui uma folha específica, um lado específico do caderno para o cartão de crédito, tá? Porque aqui no cartão de crédito, às vezes a gente passa um supermercado, às vezes a gente passa um combustível, né? Como eu disse, a recarga do celular, tá? Então,
O cartão de crédito é um meio que você faz o pagamento, tá? Então, você precisa detalhar cada despesa que tá lá dentro, cada gasto que tá lá dentro, para você ter uma visão realista e honesta das suas contas, tá bom? Aí, voltando aqui para nossa tabela, tá, gente? Aqui, então, você vai anotar o tipo de despesa, certo? Anotou o tipo de despesa, você vai colocar o gasto estimado. Tem contas aqui que você já vai saber o valor real, o gasto real. Então, você vai colocar o gasto real. Por exemplo, licenciamento IPVA, início de janeiro, a gente já sabe o valor real que fica pra gente pagar. Então, você já vai colocar o gasto real. Mas tem casos que você ainda não tem essa informação, mas você pode estimar quanto que você pagará, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos jogar aqui a água, a luz, que você pode pegar o histórico das suas últimas contas e você pensar mais ou menos aí como que foi o seu último mês e jogar um valor aqui base só para você ter uma referência, né? E conseguir fazer uma estimativa de gastos para o seu mês de janeiro, tá certo? Lembrando que essa tabela aqui, você vai voltar nela todo mês de janeiro, né? Você vai ter que revisar ela. Eu vou até soltar vídeos aqui no canal aos domingos, onde eu vou ficar fazendo a revisão da minha tabela, tá? Inclusive, aqui na parte do cartão de crédito, aqui atrás, não tem nada escrito, porque a minha meta é não ter que usar o cartão de crédito esse mês, né? Eu espero, se Deus quiser, que eu consiga, tá? Então, como você tem que voltar aqui sempre, né? Então, tudo bem você fazer os seus gastos estimados, colocando uma estimativa, e você pode colocar lápis mesmo, depois você só vai lá e vai atualizando, tá certo? Então, gasto estimado, o gasto real é o que realmente você tem que pagar daquela conta, tá? E aí, aqui embaixo, ó, observe que eu até coloquei a lápis, deixa eu ajustar melhor aqui, eu até coloquei a lápis porque ainda é algo que está em transição, né? Só vai finalizar no final do mês, que são as minhas entradas reais, então só no final do mês que eu vou saber qual o valor das minhas entradas total no mês aqui, qual o valor real do meu gasto e quanto que sobrou para mim, né? Se eu fiquei no vermelho, se eu fiquei aí no azul, tá? No verde, né? Se ficou tudo bem com as minhas finanças. Então, só no final do mês eu vou saber. Mas, se você montar isso daqui no seu caderno, você já tem um direcionamento, né? E é muito importante a gente ter um direcionamento, porque só de fazer esse exercício, eu já soube aqui de antemão se eu vou ficar no vermelho, se eu vou ficar no azul, se vai faltar dinheiro para mim, se vai sobrar dinheiro para mim esse mês, tá? É óbvio que o mês está acontecendo ainda, muita coisa pode mudar, né? Pode entrar mais dinheiro do que o previsto, ou talvez não. Então, por isso que é muito importante você ter o seu controle financeiro, você ter essa visão financeira do seu mês, tá? Porque aí você já consegue ter um planejamento prévio, né? Se vier algum imprevisto, você não vai ser pego tanto de surpresa e você também já vai se preparando para o que vem pela frente, né? Para as dívidas que vem pela frente, e isso daqui vai nortear as suas decisões em janeiro, tá bom? Aí, a partir daqui, você toma suas decisões. Poxa, dá para tirar férias em Cancún? Dá para tirar férias naquela praia do Nordeste que eu adoro, né? Dá para mim pular o carnaval em fevereiro sem ferir aqui o meu orçamento? Então, fazendo esse controle financeiro aqui, você já vai ter essa resposta, tá certo? Eu espero muito ter te ajudado. Eu peço a você que, se você gostou do vídeo, deixe um comentário para mim, para me incentivar aqui com o conteúdo, tá? E eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.